A antropóloga Gláucia Mauzinho é professora da Universidade Federal Fluminense e integra o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. Nesta conversa, ela mostra como a ação policial é a ponta mais visível de todo um aparato judicial conservador, referenciado por uma cultura de violência e repressão seletiva, onde a suspeição é a base das investigações e punições. Professora, a gente vive num momento assim, de um certo recrudescimento das tensões, né, sociais. Meio que por ondas, sempre aparece um certo clamor por um endurecimento de penas ou por soluções mais duras na área de segurança. Quase sempre isso está um pouco associado a casos muito rumorosos, quando você tem Isabela Nardoni, você tem alguns casos assim. Agora, parece que há também um momento em que isso não só está sendo motivado por casos assim, está sendo motivado por uma certa inclinação política conservadora, né? Um certo momento em que a gente está endurecendo a visão acerca das relações sociais e querendo soluções autoritárias. É isso que essa leitura está correta? É isso que a senhora percebe também nas suas pesquisas? É desse jeito que a senhora vê esse momento em que a gente vive? Como que, em sendo uma especialista da área, a senhora está vendo esse momento que a gente vive na área de segurança pública? Bom, é evidente que há uma visibilidade, né, significativa dessas políticas e desses desejos de endurecimento, né, e de conservadorismo. Mas é bom sempre a gente lembrar que é uma certa ilusão, né, que nós guardamos conosco, né, de que somos uma sociedade democrática por excelência, que somos uma sociedade cujos conflitos são bem resolvidos, né. Na verdade, o que a gente tem, na minha visão, é uma explicitação de conflitos que já existiam, né, conflitos que encontraram num momento político, que obviamente não é um acaso, mas num momento político que permitiu que esses conflitos se explicitassem, né? Então, o que nós observamos, né, e que nos assusta, por exemplo, muitos falam de uma divisão, né, da sociedade brasileira, né, de uma ênfase, né, em conflitos que nós não estávamos habituados, mas eu acho que isso não é novo na sociedade brasileira, né, só não era explicitado. A sociedade brasileira sempre foi violenta, isso tem relação com a nossa herança escravocrata, a gente tem um traço autoritário ali, aquela tal formação nossa de cordialidade também tem esse traço de cordialidade violenta também? Eu acho que nós somos uma sociedade violenta, né? Eu acho que nós expressamos essa violência na discriminação de pessoas, né, seja no cotidiano das nossas ações, mas também, né, nas próprias instituições que inscrevem nas suas próprias legislações, né, e nas suas práticas, né, essa diferença. Uhum. É o caso, por exemplo, do sistema de justiça criminal, né, e que ainda, embora nós tenhamos uma série de debates acerca do fim do foro privilegiado, né, de lugares específicos para julgar pessoas específicas, né, infelizmente, do meu ponto de vista, isso só demonstra a força que esse tipo de mecanismo tem, né? Porque todas as vezes que discutimos isso, se amplia o número de pessoas incluídas nessas exceções, né? E, portanto, constituindo-se em privilégios, né? E, por outro lado, né, isso não tem uma solução democrática como é esperado, né? Então, eu acho que é mais do que as nossas práticas cotidianas, ela também está inscrita nos nossos dispositivos legais. Eu sei que a sua perspectiva é cultural, né, da área da antropologia, então tende a fazer essa leitura, sim. Mas é possível ler isso também como uma tensão entre classes, ou seja, fazer uma questão mais estrutural de luta de classes, e aí isso não seria tão específico do Brasil? Eu só estou provocando para a gente pensar, talvez, em algum tipo de entrada para essa explicação, não somente pelo viés da formação cultural histórica, mas também pela tensão de classes. Isso teria alguma pertinência na sua visão ou não? Eu acho que há sim uma tensão de classes, eu só acho que ela não é suficiente para explicar o fenômeno, né?
é evidente que nós antropólogos entendemos, né, que há um conflito de classes desde sempre, né, que ele se acirra em alguns momentos onde essas exclusões se apresentam mais evidentes, né. Então, nós vimos perfeitamente o conflito existente nos processos eleitorais recentes, né? Uma clara explicitação, não sei se aqui em Campos, mas ao menos no Rio de Janeiro, né, dessas diferenças de classes e da aversão a uma classe dominante, né, de que outra tivesse os mesmos direitos, né, ou que reduzisse, né, os privilégios que essa mesma classe sempre historicamente possuía. Mas eu acho que o conceito de classe não é suficiente para explicar as nossas ações, porque elas se dão mesmo em situações em que são práticas cotidianas, em que essas classes sempre exploradas também, vez ou outra, faz uso desses mesmos sistemas autoritários. Basta ver, por exemplo, a demanda por justiçamento público, né? A ideia do bandido bom, bandido morto, que é muito popular, né? Sim, que é muito popular. Então, a ideia do bandido bom, bandido morto não está só nas classes dominantes, né? E por vezes até rejeitado, pelo menos publicamente, né? Não sempre de uma forma convicta, né? Pelos setores querem ter um certo verniz civilizatório. Claro, assim, um verniz né? civilizatório, mas que obviamente também passa por essas mesmas pessoas. E nas próprias camadas populares que se inserem nos aparatos de segurança, né? Eu vi que você também já atuou nessa questão da formação policial, né? E sempre uma questão que aparece é assim, como que policiais, quase sempre muito vindos de comunidades, assim, também de formação popular também, e como que ao serem inseridos no aparato policial, né, eles também atuam com toda essa carga de estereótipo, de preconceito contra comunidades. Outro dia tinha um comandante da rota falando dessa distinção, né, entre bairro de periferia e bairro de elite, e o modo como eles mesmos atuam, né. Então isso mostra, talvez, essa força cultural até em quem está atuando ali no dia a dia, né. Mas o caso da polícia é mais do que isso, né? Como dizia, né, nós temos um sistema de segurança e de justiça criminal que não por acaso, né, normalmente a gente tem na polícia, né, o foco das nossas atenções, mas é bom lembrar que a polícia faz um trabalho complementar, né, ao que o sistema de justiça também executa. Né? Então, a polícia faz aquilo que vamos dizer, o trabalho desagradável para juízes, procuradores, promotores, etc. Né? Então, ainda que ela, de fato, traga, né, essa vivência, né, que você mencionou, ela, por outro lado, tem atividades, por vezes, violentas, porque ela é necessária para produzir a verdade desejada pelo sistema de justiça brasileiro, né? Que a parte da própria delação premiada, que agora é moda, por exemplo, para os casos recentes envolvendo políticos, etc., o que nós temos continua sendo um sistema inquisitorial, um sistema de suspeição, né, suspeição que se coloca sobre determinados sujeitos, né, na maior parte do tempo, né, que agora, nesses casos, tem se estendido, mas que são casos pontuais, que não se comparam aos casos cotidianos, né, em que a ação da polícia em grande parte baseada nesse contexto inquisitorial que eu me referi. Então isso tem relação até com aquele tipo de prática em que se tomava depoimento sobre tortura, né? Isso existe ainda? Bom, se eu disser para você que existe, certamente alguém vai me processar, né? Mas existem várias pesquisas demonstrando que a prática de tortura permanece no Brasil, né? E que pelo menos a confissão, né, a qualquer custo né, continua sendo a base da investigação. Quase toda confissão é suspeita, né, no ambiente ali policial. Nós né? Todos meio que suspeitamos, né? É verdade, mas via de regra, ela é central para que se encontre o resultado do trabalho policial. Por quê? Né? Porque, diferentemente desses casos que nós temos visto, não há investimento em grande escala para um trabalho de inteligência policial, por exemplo, como acontece no Lava Jato, que, né, nós temos escutado falar. Né? Nesse caso, isso não ocorre. Né? Não há recursos, não há
investimento de outras instituições, como o Ministério Público, por exemplo, para descobrir as causas do número crescente de homicídios, em particular de pessoas pobres, negras, né, moradores de periferia. Isso não é uma política institucional, né? É uma política institucional o combate à corrupção, mais recente, e há uma política institucional, por exemplo, da Polícia Federal, no combate, eu estou usando a palavra propositadamente, porque isso é visto sempre como uma ideia de uma guerra, né, em curso, e há uma política institucional de combate às drogas, né, ao tráfico de drogas, etc., né? Mas parece que fica invisível, né, uma situação bastante grave, que é você ter 70% dos homicídios não elucidados, né, incluindo prisão em flagrante, né, e cujo resultado nós todos desconhecemos porque ele de fato não existe. Né? Então isso para mim é uma situação que demonstra, né, que a violência não está só no discurso das pessoas, né, a violência está nas práticas do nosso sistema como um todo, e por isso ela atinge, né, tão fortemente em determinados contextos um número de pessoas que se sentem agredidas pela exclusão, se sentem agredidas por um privilégio, né, dado a outros sempre, né, e não a si. Né? E todos querem estar incluídos, né, nessa mesma situação, ou que as coisas se resolvam da maneira mais rápida. Você falou da ação policial como sendo ponta desse sistema, né, judiciário. Eu vi que você também discute a questão da moral, né, de um comportamento normativo, assim, moral do próprio judiciário no tratamento dos casos, né? Qual é esse limite, assim, até que ponto você tem nos tribunais um tipo de julgamento, de tratamento dos processos que são seletivos e que são às vezes mais amparados em convicções morais, conservadoras, ou, né, do que exatamente na lei? Ou seja, até que ponto esse tal sistema judiciário tem esse traço que você está colocando somente pela questão da letra fria da lei, e até que ponto esse traço que ele tem, desse peso conservador que ele tem, também está ligado aos próprios agentes dele, os juízes, né? Bom, quando um juiz vai para uma audiência, assim, ele está levando muito mais do que a lei com ele, né? Ele está levando ele e toda essa sociedade, toda essa formação que a gente tem cultural, né? Em todos os sistemas jurídicos, né, as pessoas não deixam de ser quem são, né, para atuar no seu trabalho, né? A questão aqui é como isso se mistura, né, nas próprias decisões dos juízes. Quando eu me refiro à moral, eu não estou falando desse aspecto moralizador da justiça, até porque ele não pode ser extensivo a todos os juízes. Né? Eu estou muito mais falando de moralidades próprias. Né? Todos nós, cientistas sociais, acreditamos que o que nós chamamos atenção, e que é válido para pensar essas questões, são resultados de pesquisas que nós elaboramos, que nós realizamos. Né? Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu penso que a questão não está neste ou naquele juiz, mas no sistema que permite que o juiz decida não de forma neutra, como é comum, né, a gente ouvir dizer que eles o fazem, mas a partir de um sistema inserido na lei, que é o livre convencimento motivado do juiz. Né? Isso significa dizer que, independente das provas apresentadas, o juiz vai julgar de acordo com a sua consciência, né, a partir, obviamente, daquilo que é apresentado, mas que ele pode, por exemplo, solicitar novas testemunhas, desqualificar depoimentos, né, portanto, passando de alguma maneira por cima, né, das provas produzidas, né, e dos argumentos de ambas as partes. Isso que nos traz, às vezes, assim, decisões tão díspares, né, para situações muito parecidas. Sim, né? Às vezes o mesmo juiz... Até no Supremo, né? Sim, o Supremo é o exemplo clássico, né, porque toda essa discussão em torno das decisões do Gilmar Mendes, né, e dos outros juízes, porque embora eles sejam um colegiado, né, eles têm, né, o direito de decidir individualmente sobre determinadas questões, aliás, sobre quaisquer questões que eles desejam. Você deve se recordar de quando aquele ministro faleceu num acidente de helicóptero, que todos imaginavam que aqueles processos teriam outro destino, né, porque teria que esperar o novo ministro ser nomeado, e a presidente do tribunal tomou outra decisão. Né? Independente do que dizia, né, a regra, vamos dizer assim. Né? Então, a regra é sempre relativizada pelo livre convencimento do juiz.
Numa questão que você passou também, assim, para a gente terminando nossa conversa, só para explorar um pouquinho esse aspecto também, porque é um traço muito presente da atuação da justiça e da polícia, e também um impacto muito grande nas comunidades, que é a questão das drogas, né? Esse modelo que a gente tem hoje de combate às drogas, de relação com as drogas, isso está dando resultado? Nenhum. O que você tem está evidente, né? O aumento de mortes de ambos os lados, né? Ambos os lados, eu quero dizer, da polícia, né? E daqueles que são objeto das ações policiais. Você tem supostamente um serviço de inteligência, mas que é associado a essas práticas punitivas, né? E você tem um reforço, né, daquilo que o sociólogo chamado Michel Misse, né, chama a atenção, né, de uma mercadoria política, ou seja, né, de um reforço das relações de corrupção policial, de mercados ilícitos, né, de negociações ilícitas, que poderiam ser muito mais facilmente resolvidas com uma outra política de relação com as drogas. E as maiores vítimas disso são as populações mais vulneráveis, né? Quem sofre mais essa carga de repressão e dessa política equivocada. Sim, claro, porque uma das coisas que nós constatamos é que, por exemplo, o número de pessoas presas por tráfico de drogas aumentou sensivelmente depois da mudança da lei de drogas, né? Que não permite mais a prisão, né, do usuário de drogas. Então, eles continuam sendo alvo central dessas políticas, né? Desde o momento em que eles são abordados, né, a partir da sua própria aparência física ou das comunidades onde eles residem, etc., né, naquela ideia da eterna suspeição que eu me referia antes. Nessa área de segurança pública, nesse tema todo que a gente está tratando, para a gente ir terminando assim, tem alguma coisa que você considera assim, muito importante dizer, que precisa chamar a atenção da sociedade que a gente não tratou aqui? Bom, eu acho que nós devemos estar atentos à forma como nós transformamos determinadas figuras, né, em heróis, né, sem levar em consideração, né, os contextos em que as suas decisões estão sendo inseridas, né. Eu acho que isso ocorre, por vezes, né, elegendo um procurador, um juiz, né, ou um policial especificamente, mas é muito mais importante pensarmos em políticas institucionais, né, e transformações dessas políticas institucionais de forma a garantir os direitos democráticos de todos nós, né. Aquele desejo que você tem, por vezes, né, de que uma pessoa seja punida exemplarmente, né, sem muitas delongas, pode, em algum momento, se voltar contra você mesmo. Professora, muito obrigado, uma conversa ótima. Obrigado. Obrigada a vocês.